li uma vez o livro. Mas deve ter assistido. Mas eu li. Isso. Vamos lá. Todo mundo aqui já leu Nosso Lar em algum momento da vida? Acho que eu sou o único que não leu. Não, eu só li o filme. Você não leu o livro? Não. Eu não li, então. Então são dois já. Em 7, 2 de 7, 20, 20. Tá na média. Vamos por aqui, ó. Bom, esse livro foi escrito, quer dizer, foi escrito antes e foi publicado em 1943. Foi escrito em 1938, se eu não me engano, isso. Antes de 40, isso. Acho que de 1938, quando ele foi publicado mesmo em 1943. Então, Nosso Lar, ele vai mostrar, né, como é o mundo espiritual. Foi o primeiro livro que trouxe isso, né, a público, né. Na época foi assim, um horror, você imagina isso em 1940. Se hoje muita gente fala, o que é isso? Imagina, não acredito naquilo. Né? Muita gente que viu o filme teve essa impressão, imagina, coisa, isso não existe, né? Hoje, 2013 foi quando lançaram, né? 2013. Imagine em 1940, né? A situação daquele povo quando chegou na mão deles o livro. Então, mas é um livro que traz assim, muito ensinamento, né? É um livro realmente que faz a gente refletir muito, né? Nas entrelinhas. Ele é meio confuso quando a gente lê, porque ele vai, volta, vai, né? Eu tentei dar uma resumida, falando de cada tema para a gente sintetizar melhor, né? E aí vocês vão perguntando, entender. É muita coisa, né? Muita informação, né? No início do livro mesmo, assim, é o André Luiz, né? Isso, quando ele chega, ele começa a ter a noção de onde ele está, né? Que é em branco. E aí ele é socorrido, ele é atendido, mas isso Certinho. quando ele se descobre, ele só depois de 8 anos. Mas ele fica do lado do caramba. Não, é por causa da tela. Fica do lado da Sandra. Aí, Aqui? você estava na frente. Ai, da Sandra. Então ele se encontra, ele é somente depois de 8 anos que ele é recolhido. Então ele fica, né, meio assustado como aquilo ele pode o tempo todo, né? E ele é recolhido justamente pelo Nosso Lar. E aí que é uma coluna espiritual. Então aí nós resolvemos assim, nós resolvemos assim contar mais a respeito da organização, do Nosso Lar em si. Nosso Lar, ele É é claro, ele vai capítulo, fala uma coisa, aí vai lá para trás, aí volta, aí fala outra vez. Fica meio disperso, a gente não sabe direito quem é quem, né? Qual é o ministério que faz o quê, ou quem cobra o quê. Como que é Nosso Lar é a coluna que vai ser trabalhada. Aqui é o prefácio que foi feito por Emmanuel, né? Então ele está explicando ali o porquê do anonimato, né? Por que esconderam a identidade de quem realmente foi esse médico, esse fisiologista, por questões, por causa da família mesmo, né? Para não interferir. Aí ele diz aqui que eu acabei de falar agora, que muitos amigos sorrirão, né? Com determinadas passagens, e por causa da surpresa e tal, né? Aí ele tem um pedaço do Emmanuel que ele fala sobre o Espiritismo na época, né? O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Não basta investigar os fenômenos doutrinários, não basta investigar os fenômenos ou doutrinar consciências alheias. É indispensável cogitar do conhecimento aos nossos infinitos potenciais.
colocando-os a serviço do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola de Menérica, aonde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta e o seu limite. Ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias do lugar que ocupa. Então, assim, são trechos que eles trazem que é de grande reflexão. O livro todo é assim, né? A mensagem de André, logo no início ali, uma mensagem. Então ele diz: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. A alma percorre caminhos variados e etapas diversas, recebe conhecimentos, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar a eterna sabedoria. Cerrar os olhos carnais é simples, mas perguntar a roupagem física não decide os problemas de iluminação, pois nos defrontamos com as soluções profundas do destino e do ser. Foi o que realmente aconteceu com ele, né? Pois ele se deu conta, né, que ele não se preparou para aquela situação que ele se encontrava, né? Ele não tinha nada que pudesse ajudar ele não tinha fé, ele não tinha base religiosa, ele tinha conhecimento do Evangelho, mas não como realmente viver o Evangelho, né? Ele tinha um conhecimento, então tudo isso criou uma dificuldade para ele sair do umbral. Passou muitos anos no umbral, sofrendo exatamente por causa disso. O caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É preciso percorrê-las antes de tentar resolver a suprema equação da vida eterna. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, de quantas mortes necessitamos ainda? O que eu estou falando? Quantas mortes será que a gente precisa para chegar nesse nível de consciência, né? Por toda parte, os cultos em doutrinas e os analfabetos de espíritos. Então, são muitas doutrinas, são muitos conhecimentos, mas espiritualmente a gente não trabalha isso, né? A gente não modifica o nosso espírito. A nós mesmos, né? É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, efetuando um curso difícil, recebendo lições sem cátedras e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Tudo isso aqui ele passou quando ele ouviu, né, do Clarencio, né, quando ele ouviu de Lisas, quando ele ouviu da mãe, quer dizer, ele ouviu todos esses ensinamentos, né, de pessoas simples, né? Não era um estudo que deu para ele esse conhecimento, né? Foi ali na hora que ele precisava ouvir, né? Ele queria agir da forma que ele achava que era o certo, então ele teve todos esses ensinamentos ali, ó, na porrada na cara, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar sempre, falando de André principalmente, né? Que a gente lê em todo lugar assim, todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem o que aprender, não é? Só que o difícil é aquele que tem a humildade de aceitar que tem o que aprender. Porque, né, a maioria de nós acha que tem muito para ensinar. Mas a gente vai assim, para aprender, a gente já aprendeu bastante, né? Então eu acho que André traz isso muito claro pra gente. É um personagem que mostra assim, o quanto a gente acha que a gente já é bom, né? O quanto a gente acha assim que, pô, eu preciso aprender isso. Eu não preciso ir lá no curso, eu não preciso, né? Eu não preciso toda quarta-feira no grupo, eu não preciso dessas coisas, porque eu já sei fazer, né? A maioria de nós tem isso na nossa vida mesmo. Então, realmente, todo mundo tem o que ensinar e todo mundo
Claro, tem que perguntar. Não, era isso que eu queria falar. Eu acho que o personagem dele traz isso muito forte. No decorrer do livro, a gente vai ver que o André foi se modificando, né? Ele foi se renovando, ele foi se burilando, exatamente com os conselhos, né? Que eram dados tapa na cara, que foi dado, porque era tapa na cara, né? Que foi dado conforme ele queria agir, da forma que ele achava que era certo. Ele tinha essa concepção, né? Então, falava que era, ele refletia e ele achava que realmente era aquilo. Não tem aquela passagem que o mentor pede para ele encher a boca de água, ficar segurando a água na boca, para ele ficar um pouco quieto e ouvir, né? Porque assim, ele não aceitava que ele tinha que ouvir. Então, como é que você vai aprender se você não ouve, né? Então, até nesse nível chegaram, tipo, para ele encher a boca da água. Ele aprendeu, ele passou também que ele dá certo. Né? Porque você fica com aquilo ali, você fala, e agora? Eu posso perguntar? O que eu queria perguntar? Não, eu ia falar que a personalidade do André era de curiosidade, ele era uma criatura curiosa, né? Então, ele perguntava de tudo. Você falava uma coisa, ele já queria saber mais tudo o que ia acontecer. Então, ele tinha essa. E às vezes isso também atrapalha, né? Realmente, assim, eu posso falar pelo filme, né? Enquanto que ele era ser humano, assim, então ele era realmente arrogante, prepotente, sabia de tudo, e eu falei para falar. Ele desencarnou, foi para um grau. Infelizmente ou felizmente, a maioria acho que vai acontecer isso. Uma passadinha. Eu sei que ele dá uma limpa, exatamente isso. Ela tá dando tchau pros amigos, gente. Então, assim, a minha dúvida que eu tenho, o que é? No caso dele, ele levava 18 anos para ser resgatado e ele foi direto para o nosso lado. Tá. O que acontece? Não é a espiritualidade que achou o momento, é que ele foi, ele com o coração dele falou assim: chega, eu peço perdão, meu Deus, me resgate daqui que chegou o momento, eu reconheço, é isso que vale. Porque às vezes o espírito evoluído pode estar ao seu lado. Então, mas você está tão fechado no seu sofrimento, achando que você não está vivendo aquilo, você não está conectado. Lembra das nossas anteninhas? A gente tem que vibrar para se conectar a eles, né? Então, enquanto ele não estava na mesma sintonia, ele nem via a ajuda desses espíritos por perto. E dele ser levado direto para o nosso lado, tem uma coisa de merecimento ou não? Não, foi por intercessão da mãe. Poderia ter tido um outro espírito que estivesse ali com ele que não fosse do nosso lado, que fosse de uma outra coluna. Então quer dizer, o espírito foi resgatado ou que é do lado? Não tem merecimento a gente ir para a coluna espiritual. A gente vai lá porque a gente ainda tem muita coisa para passar, não tem merecimento. Então, mas o espírito que foi lá resgatado era do nosso lado, perfeito, né? Na verdade, foi do Valência. Se fosse qualquer outro espírito de uma outra colônia, ele seria levado para outra colônia. Sim, não tem. Tá. Se ninguém fosse direto para o SUS. Para depois conseguir. Não, ele estava lá ainda, se ele fosse. Obrigado. Então, as impressões de André, né? Ele sabia que havia desencarnado no mundo, isso ele lá no geral, mas não conseguia entender por que respirava. Ele não tinha conhecimento nenhum da vida espiritual. Ele morria. E agora? Por que eu respiro? Por que eu tomo xixi? Por que eu sinto vontade de fazer xixi, cocô, etc. Né? Porque ele tinha todas essas necessidades, né? As necessidades fisiológicas de sede, de fome. Tão apegado, né, a matéria e ao que ele achava que ele sabia. Ele levou isso com ele. Ele levou com ele, exatamente. Então ele se sentia amargurado, com medo, o coração aos saltos, o cabelo. Você imagina que ele devia estar com 8 anos de umbral, né? A gente imagina. Sem uma chapinha, sem chover. Ele comia, ele relata ali, que ele comia as ervas, as folhas que ele via, tomava água barrenta, que era a que tinha, né? Cada um se vira nos 30. Gritava, implorava piedade e não tinha noção de tempo. Ele não sabia quanto tempo que ele estava lá. Não sabia que ele estava, né? Ele estava apavorado, ficou apavorado. Ele tinha muito medo, realmente. Ele ouvia
coragem, ele estuda, tinha muito, tocava postulando no grau, e ele era chamado de suicida. Ele não se conformava com isso de jeito nenhum. Porque suicida se eu tive um problema de saúde, fiz 2 cirurgias, né? E morri por causa desse problema intestinal. Bom, aí ele não se conformava, não entendia, ele ficou sentia não ter dado, aí quando ele começou, né, a cair em si, ele sentia não ter dado maior importância para a religião, né? Seus conhecimentos espirituais não ter dado eram quase nada, achava que enlouquecera, mas a consciência lhe dizia que continuava a ser ele mesmo, sentia todas as necessidades fisiológicas. Então, mas ele sentiu realmente que ele não tinha, ele disse ali que ele tinha conhecimento do Evangelho, né? Porque naquela época era comum, né? A família ir na missa e tal. Então, ele tinha aquele conhecimento superficial, né? Sabia que existia Deus, mas não dava muita importância, nem estava ligando para isso. Ele estava mais preocupado com as coisas materiais mesmo. Atormentava a consciência. Olha a situação que ele chegou, né? Ele preferia a ausência total de razão, porque ele conseguia ainda raciocinar alguma coisa, né? O não ser, né? Então, se ele não tivesse consciência nenhuma, para ele era melhor, né? Recordou que deveria existir um autor da vida, cansado e sem forças, de joelhos e mãos postas, né? Feito criança, porque ele lá que ajoelhou de mão posta e pediu ajuda para Deus, né? Em sua oração, pede perdão a Deus por ter caído nas vaidades humanas e seus pensamentos eram para entender todo o mistério da oração. Era necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a desventura para vislumbrar a esperança. É nesse momento que se abre a claridade e aparece a clareza, né? Então ele chegou a essa conclusão, depois de anos ali de sofrimento, quando ele conseguiu ter um pouquinho mais de razão para poder raciocinar, ele lembra que se existe Deus, existe um autor da vida, então vou rogar, né, para ele. E se arrepende de ter cometido todos os erros que ele cometeu enquanto encarnado. Então é isso que faz ele entrar na mesma vibração que Clarice pôde chegar a resgatar, né? A chegada em nosso lar. Então, conduzido para um quarto confortável, imagina que bom, né? Ele saiu lá do umbral, foi para um quarto confortável, tomava um sol limpinho, sol, porque lá no umbral não tem sol, né? É pouquíssima claridade e às vezes... Por que, gente, é escuro no umbral? Gostou? Eu acho que é denso. Que é densa Com a A densidade. energia daqueles espíritos é densa, é pesada, é escura, né? Não é o lugar, é a energia de quem É está a lá. vibração, né? E cada um disputando aquela lama para tomar, aquele mato para comer. Agora, para pensar, né? Um usuário de droga aí no seu limite, né? No fundo do poço, não é? Não se assemelha? É a mesma coisa. E aí, quando ele chega naquele momento que ele sabe que quando vai dar mais, que ele vai pedir ajuda, né? E aí, imagina o espírito obsessor saindo, recebendo a ajuda dele, e você também podendo cuidar dessa pessoa, né? É exatamente o mesmo Isso, é processo. verdade. Pode durar esses 8 anos e pode levar esse corpo físico à morte, né? Porque não sobrevive a tanta maldade que Tanta ele maldade, fez, né? às vezes não resiste isso. E no caso dele também, eu acho que ele mais ficava inconformado de ser chamado de suicídio porque era médico, né? Ele fala, como eu, médico, eu sou suicida? Na verdade, ele não entendia porque suicídio se ele tinha passado por um processo de doença. Então, Ele não tinha se matado. E eu salvo vidas, né? Ele não fala, entendia, entendeu? E nesse Ele não livro tinha se fala matado. muito pouco de André, né? Mas a gente
respeitava. Ficaram aí até hoje. Agora, como ele era muito respeitado e era um pesquisador, um cientista, ele se achava acima da maioria das pessoas. Então, esse se achar assim, se colocar acima, acabou que transformou ele nessa pessoa mais endurecida, arrogante, né, sem se importar com outras coisas. Ainda bem que ele era aberto para receber os outros ensinamentos, né? Ele não foi tão resistente a receber, como né? cientista, ele foi uma pessoa exemplar, né? Deixou coisas incríveis aí na humanidade. André se extasiava com a claridade e o conforto, né? Que ele estava recebendo. Recorda-se que enquanto encarnada, como a gente passa pela vida, né? Eu lembrei daquela música, devia ter essa musiquinha a gente tem que ouvir mais encarnado. Recorda-se que enquanto encarnado, nunca fixar o sol, nem meditar na bondade daquele que concede. O autor da criação. Então, assim que eu vejo aqui ele, como nós, né? Coisas simples, né? O sol, a chuva, um canto de passarinho, uma flor. A gente passa, não percebe, não tem sensibilidade nenhuma nem para agradecer aquela visão, né? E a Deus, porque é da criação, né? E a gente também não se sensibiliza, não é? A não ser que você receba uma maleta de flor, você olha a flor, não é? Mas não é verdade? É difícil. Você cruzando com a água. Pois é, mas olha só, se eu começar a ler lá. A Larissa disse que vai lá para o celular, que lá tem água. Servir um caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que parecia ser portadora de fluidos divinos. Então, o caldo é outra alimentação que quem não gosta vai ter que gostar, porque né, comer caldo Só pra caramba, né? só tem isso. Vai tomar É pra caldo, né? Sopa de pedra, né? Quem não gosta, começa a gostar. Sopa de fluidos. André retrata bem como se sente desencarnado, né? Sentia-se outro. Energias novas tocavam ele, né? O id tinha a impressão de sorver a alegria da vida na alma. Apenas um bom soninho, as saudades do lar e o apego à família, né? Então ele sentia isso, e isso eu acho que, assim, tanto nós sentimos essa falta, essas saudades, como os que vão também sentem essas saudades, essa falta. É recíproco, não é? Quando o médico Henrique de Luna, que foi o médico que foi lá atender ele, o exame diz: é de lamentar que tenha vindo no suicídio. Aí André ficou louca, né? Falou: peraí, já me chamavam de suicida lá. Agora você vem me falar, você médico vem falar que eu sou suicida? Ele ficou doidão. Aí ele, muito livrado lá, ficou chateado realmente. Daí eu vejo a minha grande, ele disse, né? Lutei 40 dias, fiz 2 cirurgias que viram a oclusão intestinal. Aí o médico serenamente deixou ele soltar todos os bichos dele. Aí ele disse que a oclusão intestinal tinha raízes no câncer, devido a sífilis, né? Por causa dos abusos sexuais que ele teve durante a vida encarnada, né? Então foi visto como suicida, não era uma doença que ele teria que ter, que estava programada para ele ter. Foi uma doença que ele adquiriu por desregramento na vida física, né? Por isso foi tida como um suicídio. Mas Inconsciente, mas era um suicídio. No geral, acho que todo mundo é um pouco, num grau maior ou menor, suicida, né? Porque quem consegue viver
a vida certinho, né? Regras. O próprio André, Nós num dos livros mais perfeitos, ele traz o conceito do completista, né? Que é tão difícil alguém desencarnar dentro do que era esperado que desencarnasse, que quando a pessoa desencarna nesse tempo correto, ela é recebida com festa. É. Então, Tem aquelas pessoas que não tem problema nenhum, tem pessoas idosas que não tem problema nenhum, né? Tem lá 90 anos, deita, dorme, não tinha problema de saúde. Eu acho que é essas, né? Seguir o curso normal, não é? A moléstia talvez não assumisse características tão graves, além sobretudo, se o seu procedimento mental estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. O seu modo de conviver exasperado e sombrio captava vibrações destruidoras. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas? Aí a gente ameniza isso que você comentou, né? É muito difícil a gente viver integralmente 100%, mas a tua postura pode te ajudar a amenizar isso também. A gente não tem hoje uma alimentação tão saudável, até porque a gente não pode buscar essa alimentação tão saudável, né? Mas a gente pode amenizar isso tendo um comportamento que me ajude, né? Agora ele fazia tudo, né? Do lado que não devia. Então, além de me fazer coisa direito, também tinha um comportamento que agredia ainda mais. Arrogância, né? Ele estava nem aí, era despedrado mesmo, né? Os órgãos danificados, ele danificou o fígado por causa da bebida, né? Em decorrência da sífilis e do problema de fígado, deu problema de rim também, né? O suicídio é incontestável. Ele falou, estou ferrado. O Chico, eu não sei se acho que foi o Chico que falou que na verdade ele era uma encarnação do. Ele, na verdade, na vida ele era o Carlos Chagas, não é isso? Eu já vi que não é. Tem bastante Eu até marquei, mas acho que não trouxe. Olha, aqui a figura do André Mundial, né? Ali em cima, no meio, quando ele foi socorrido, e aí ele chegando a nosso lar. dá uma vontade, né, de ficar lá rapidinho, assim. Olhando assim, Né? essa figura aí é a verdade, é certo, o nosso lar. Deus do céu. Lísias, um visitador de serviço de saúde. Lísias foi um personagem aí na vida do André que ajudou muito ele, né? Tanto com conselhos, como dando apoio mesmo, de irmão. Ele foi morar na casa de Lísias, então Lísias foi uma personagem assim. Lísias não é aquele rapaz que é o primeiro com quem ele conversa na enfermaria? É o primeiro. Aí Lísias também vai lá, né? Fazer a consulta nele e diz a mesma coisa. Os órgãos dos seus intestinos apresentam vestígios exatos do câncer. O fígado revela dilacerações e os rins demonstram esgotamento prematuro. Aí André, né, chorou, reclamou, falou sobre isso, né? Sobre a vida que ele teve e tal. Aí o Lísias diz que dos 80 enfermos que ele dá assistência ali na prédio, 57 estão na mesma condição. Né? Então aí a proporção dos que chegam lá nessa mesma condição que ele chegou. Né? Só uma dúvida, quando a gente Chega faz. alguém, me conta pra outra. Pois é. Eu tô me perguntando, será que eu posso ir direto? Porque só chega gente assim, né? Numa situação tão ruim que eu fico me perguntando. Ué, eu me lembro de uma passagem daquela senhora que fazia abortos, não era? Ela foi por conta própria, não foi? Só que Ela foi na podia metrô. entrar. Aí, pois é, mas aí também não me interessa. Separado. Ela foi Você vai no bairro, chega lá na porta do nosso lar e fala, aqui não. você
faz o trabalho da desobsessão, nem todo mundo vem no umbral. A pessoa pode estar, inclusive, por aí mesmo, né? Normalmente eles estão por aí. O pessoal da desobsessão está aqui na Terra, preso ainda. Nem chegar na fase de umbral, você calcula. Vamos chamar quem não evoluído de umbral. Pois é. É a incoerência, né? Ele falou, vou ficar por aqui mesmo. As religiões convocam as criaturas ao banquete celestial. Ninguém em sã consciência, filhos chamados, mas, não, ninguém em sã consciência, um dia aproximou-se da noção de Deus, pode alegar a ignorância, incontestável o número dos chamados, mas outros que atendem, uma outra reflexão, porque dentro de toda religião, né, tem um ensinamento, né, e assim, a gente tem que viver aquele ensinamento, mas o quanto é difícil viver esse ensinamento. Mas se você tem conhecimento, você será mais cobrado, né? Aí sim, a cobrança é maior, não é? A cobrança é maior. Eu acho que a cobrança é maior ainda, nós mesmos nos cobramos. À medida que você vai lendo essa sequência de livros, você começa a pensar e fala, Aí você já vai nessa falar vontade. coisa A partir do momento que você não conhece, você não está se cobrando. Quando você conhece, Mas você não se existe cobra, mais porque você ninguém. consegue fazer uma comparação. Pô, eu devia ser assim, mas eu sou assim. Quanto que eu E não consigo ser assim. Entendeu? Não, mas é Mas ninguém vai te cobrar, é sempre você. eu sei então, né? É você, mas o bom é que eles têm uma certa paciência. Você. Eu também acho que nos dias de hoje, da maneira como as coisas são colocadas, não dá pra você dizer que você não conhece. Eu acho que Você não pode se colocar na posição cômoda e falar que dá pra saber. Não dá mais nada. É muita informação, Não, né? A informação chega, de qualquer forma chega. Bom, gasta-se as possibilidades dos desvios do bem, agrava-se a capricha de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes da irreflexão, multidões eram e todos os dias chegam milhares de criaturas nas mesmas condições que a sua. Então aí ele estava confortando o André, né? Porque o André estava assim, já desanimado com ele mesmo, né? De ver quantas coisas erradas, quanto ele perdeu, que ele não aproveitou as oportunidades que ele teve enquanto encarnado, né? Chegou lá analfabeto de tudo, né? E teve muitas oportunidades. Ele não foi uma pessoa que passou por necessidades aqui na Terra, né? Ele foi uma pessoa que os pais custearam os estudos dele, ele se formou, ele foi um médico, né, que se sobressaiu dos outros, tinha clientela, tinha posse, tinha dinheiro, né, e mesmo assim não aproveitou nada de tudo isso, né. Ainda não foi por 40 anos. Abençoemos a organização microscópica que são as células da carne, tão humildes e tão preciosas, se elas que nos oferecem bem com a retificação. Quantos milênios gastaríamos na ignorância? Você perdeu Hã? será tratado de cada Aí ele está ainda consolando, né? Que ele iria ser tratado, que ele iria ficar forte, que ele teria a força da juventude, né? E com isso ele ia trabalhar, ia se desenvolver para poder compreender as coisas. Aqui é o Ulisses aí, aplicando os passos, né? Tratamento do André na região que tinha problema. Vinícius e Clarencio. Clarencio também foi assim, muito importante para o André, porque ele era, assim, foi a mãe do André, que vivia numa esfera superior, né? Tinha muitos créditos ali. E foi pedir para Clarencio, então, que ajudasse o filho, né?
Então, Clarice foi muito importante para ele, que foi o que deu as chances que ele precisava também, conforme ele ia melhorando e evoluindo. Clarice ouve com atenção, Clarice vai lá visitar, né, André no quarto. E o André, então, né, pegou ele, e assim, ele era paizão, né? Foi lá, tá. E o André pegou ele e descascou todas as lamentações que ele tinha sobre tudo, né? Ele pegava qualquer um que aparecia e se lamentava. Aí Clarice fica lá pacientemente, ouve tudo. Aí quando ele termina, né? Clarice pergunta, serenamente pergunta: deseja você de fato a cura espiritual? Num gesto afirmativo, né? Ele nem respondia, porque ele estava chorando. Aprenda então, não fala que eu estava na cara que eles estão, né? Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos o equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Enxergar padecimentos quando a luta edificante é identificar indesejável cegueira da alma. Né? Tá bom? Né? Porque muitas vezes a gente está tão preso na nossa dor, né? Que para ele era a pior coisa do mundo. Ele tinha chegado lá naquelas condições, ele se queixava que estava com saudade da mulher, dos filhos, que tinha largado tudo lá no terra, né? A profissão, o consultório, os pacientes, né? E ele só se lamentava, ele parava de falar isso. Outras pessoas da família tinham já partido? Tinha partido e ninguém chegava lá para visitar ele, a mãe não ia, o pai não ia, a irmã não ia. O que era aquilo, né? Ele estava desolado, então ele pergunta aqui na cara para ficar esperto. Então, é mais ou menos assim. Os mentores estão lá exatamente para orientar. E é dessa forma, né? Não é passando não na cabeça. Eu queria falar uma coisinha, né? Quando o filme também me chamou a atenção no filme isso. Porque você falou, né? A mãe dele era um espírito de uma esfera mais elevada e pediu ajuda do André. Mas ele passou 8 anos no umbral. Então é assim. Para a gente ter claro, né, deixar bem claro que a individualidade do ser, né? Porque assim, a evolução ela é sua, os outros até podem pedir para você, como aqui na Terra, né? Os outros ajudam, a gente não às vezes ajuda, mas o desenvolvimento ele é individual e você só vai poder receber ajuda se você se colocar em condições de receber. Então, está aberto, né? Isso ficou claro. Eu lembro que na época do filme na hora do filme, na hora que eu li o livro, eu fiquei pensando assim, poxa, a mãe dele não espera, né? Lá o pai estava no umbral, né? Não saiu do umbral. Ajuda por ele, pelo filho, né? Que a gente via que ela tinha todo um carinho, uma caridade no nosso filho, que foi quando e quando ele não se colocou na posição de se ajudar, não adianta, ninguém pode fazer nada. Ele começou a viver, o pai, o maior. Quando ele se conectou, as coisas aconteceram, mas até lá ninguém pôde fazer nada. Bom, nos círculos carnais as aquisições são momentâneas. Aqui o trabalho e as aquisições são definitivas por espírito. Então, aqui que a gente adquire aqui, fica aqui mesmo, é para você usar por determinado tempo, né? Lá você vai aprender a deixar essas coisas, a se polir lá mesmo, a mexer ali, para evoluir o seu espírito, você. Né? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se e reclamam. Os fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação da qual se preparam a caminho da perfeição. Então, outra coisa que eles
fala muito em nosso lar é o trabalho. Então, gente, pode preparar. A gente se queixa do trabalho aqui? Pode deixar que nós vamos trabalhar muito mais lá. Aqui é quando ele vai buscar a reunião lá com o ministro, né, Clarencio. Ali Clarencio chama de 2 em 2, né, para falar, porque ele dizia o que ele falava para um servia para o outro, mas ele já matava, né, 2 em 2. Já não perguntava, nem se atrevia. A colônia, né? Então, um pouquinho da colônia, da estrutura dessa colônia, fundada por portugueses que desencarnaram no Brasil no século XVI. A colônia começou onde hoje está lá o prédio da governadoria, né? No prédio na praça, onde está o prédio, existe um ponto de convergência que sai os 6 ministérios na forma de uma estrela, né? Cada ponta é um ministério. Colônia muito bonita. André comparou uma cópia melhorada da Terra. Aqui tudo que eu achei que ele vai descrevendo nos capítulos, né? Então, as cores são mais harmônicas, os solos foram forrados de vegetação, grandes árvores, fartos pomares, lindos jardins, graciosos edifícios de formas diversas. Todos os edifícios têm flores na entrada, né? Casinhas são cercadas por muro de era, rosas diferentes desabrocham, aves de plumagens coloridas, animais domésticos, vastas avenidas enfeitadas de árvore, ar puro, praça com enormes jardins, atmosfera de tranquilidade, muitas pessoas que circulam nas ruas ali, os quarteirões são enfeitados com flores, glicínias, lírios e tal. Existem flores diferentes por toda parte. O aroma do local é tipo perfumado. Tá? Então, é mais ou menos essa descrição da colônia. Então, a colônia parece ser bem agradável. Né? Aí ele fala sobre as colônias espirituais são diferentes umas das outras, porque ele pergunta se existem outras colônias, né? Então, eles explicaram para ele que sim, mas que uma colônia diferente da outra por causa das criaturas que vivem, por causa do serviço que elas prestam. Né? Na criação das colônias, sempre buscam a inspiração nas esferas mais elevadas. Então, sempre que vai se criar a colônia, eles vão para esferas mais elevadas para pegar as inspirações para criar aqueles. Aqui é uma vista do nosso lar, né? Então ali no meio é a governadoria. Aqui na galeria direita, mas na outra figura da câmara, mas cada ponta aqui, né? As pontas aqui seriam os ministérios. Aqui dá para ver melhor. Esse dá o desenho. Então, a governadoria, né? Os ministérios, cada ponta é um ministério. O ministério para baixo é o ministério da regeneração, para cima o da união divina, para cá o esclarecimento, comunicação, auxílio e elevação. Entre os ministérios eles estão os parques hospitalares, o Parque das Águas. Aí aqui são as casas, né? Que parece pouco, mas é assim, o tamanho é bem grande, né? Aqui estão as casas, as comunas. Em volta ali é os jardins da praça, da governadoria. Em volta tem os bancos, atrás tem as fontes, ali são as fontes, né? Aqui são as fontes. Tá? Em volta toda aqui, banco, árvores, flores. Então daí dá para a gente ter uma ideia
reformado aí no nosso lar. Aqui é outra visão da governadoria, né? Essas torres são bem altas, a noite fica iluminada e tem até uma imagem aí que o governador aparece, né? Quando ele faz a prece do crepúsculo. Os ministérios. Então, a formação dos ministérios acontece a partir da divisão do departamento da colônia Alvorada Nova. A colônia Alvorada Nova é a colônia mais próxima de nosso lar. E foi daí que eles montaram ali no nosso lar. Os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Cada ministério possui 12 ministros, num total de 72. São 6 ministérios, 12 ministros cada ministério. O Ministério da Regeneração é onde acontecem os serviços mais pesados, é onde chega o pessoal que vem em grau, tem as câmaras de retificação, né? Eles chegam como psicólogos humanos, né? Tem assim, fisionomia monstruosa, alguns têm a situação mesmo cadavérica, né? As câmeras de identificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral, ela fica lá perto porque é para recolher o povo, né? E os internos não suportam a luz, igual que eles estavam lá no umbral, né? Eles continuam, porque a energia deles é essa, né? A vibração deles é essa. Então, eles não suportam nem luz nem atmosfera. Então, eles têm que ficar lá nos calabouços. Então, é nesse ministério que tem os calabouços e não tem essa luz, atmosfera, nada disso. Ar, não tem nada. Eles ficam lá mesmo dentro das câmeras, né? Que dificuldade, né? Vocês imaginem, assim, eles têm que ir lá no mural, recolher esses espíritos, muitos à força, né? E levar, então, a simular um ambiente um pouco mais próximo, né? Para não chocar. Exatamente. Não dar um distúrbio muito grande, né? Conseguir devagar, aí, ganhando, né, em confiança, ganhando em tempo, ganhando em aplicação de passo de energia, tranquilizando o espírito. Então, imagina, eles têm que replicar uma atmosfera completamente, né, ativa, diferente de todo o resto, por amor, né? Para receber esses espíritos e cuidar deles. Então é isso que acontece lá no Ministério da Regeneração, né? Que é o mais baixo, está lá para baixo. Por toda parte, a gente eles continuam na mesma situação que eles estavam no grau. Eles gritam, eles gemem, né? Eles têm a mesma aparência. O Ministério do Auxílio tem muitos edifícios, casas, instituições e abrigos para orientadores, operários e também os pacientes, os doentes, né? Atende-se doentes, esse daqui é o que acontece lá. Atende-se doentes, outras locativas, né? Selecionam-se as preces, organizam-se turmas de socorro, é tudo auxílio que sai as turmas de socorro para o umbral. As tarefas são laboriosas e complicadas, as missões no umbral necessitam de servidores abnegados com coragem para ajudar a quem nada entende de auxílio. Né? Tanto o auxílio quanto o Ministério da Regeneração, eles cuidam do pessoal, assim, dos recém-chegados, do umbral, da terra, né? Então é um ministério que a gente vai ver com certeza. O Ministério da Comunicação fala muito sobre ele no nosso lar, né? Só diz que existe dos trabalhadores noções de responsabilidade individual, tem os gabinetes transformatórios de fluidos, né? Inclusive a mãe do André, quando ela volta lá para a esfera dela, tem que dar uma passadinha para o auxílio para passar nessa câmera aí para mudar o fluido dela.
Ministério do Esclarecimento, que requisita grande capacidade de trabalho, valores intelectuais. O outro é elevação, não é? Aí o Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação, e o da União Divina requer conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Então, na União Divina é onde estão as pessoas mais evoluídas, os seres mais evoluídos. Alguma dúvida aqui? Sim, quando chega nesses últimos 3 ministérios aqui, que eles requisitam, pedem, é tudo através da oração, a força do pensamento. É assim que funciona? Não. Peraí, Pessoalmente. quem pede? Você diz assim, não são espíritos que estão ali pedindo a Deus ou a espíritos mais elevados ainda? Não, são as pessoas. A própria colônia. São as pessoas. Imagina isso como um pai. Como se fosse secretaria da prefeitura, você vai lá pedir coisas? Agora, óbvio que lá eles conversam pela força de pensamento, né? A gente não bater com a igual a gente. Então, se a gente deixar escapar, né? Aquelas coisas que a gente deixa escapar aqui. Eles leem, né? Sabem tudo isso que eu estou falando. Já veio a resposta. Mas assim, o ministério seria como uma secretaria, tem um ministério ali que trata de determinada coisa. Você imagina o número de habitantes desses lugares. Sim. Precisa ter regras, precisa ter gente cuidando de todas. Imagino também assim que tem diferentes faixas ali, né, de necessidades também entre as pessoas, né? Porque quem chega no Ministério do Esclarecimento ou da Elevação, por exemplo, ou passou pela da regeneração e auxílio ou nem precisou, né? Pode ser. Já está assim, um pouquinho mais E a gente não à precisa frente, fazer esse né? caminho todo, né? A gente Não. pode chegar lá num momento diferente. Sim, E já ter condição de virar num outro nível, né? Sim, cada um com as suas demandas ali. Era departamento. E aí virar ministério. Por que é? É como um departamento. É. Uma coisa assim. Ah, Aí só que desse esclarecimento ele é o último. Ficou 2 esclarecimentos. É. Ele vai ser. Elevação. o de baixo é a elevação. É. São os 2 que ficam mais Por que Mais alto. Por que depois do certo de tratamento, se reduzindo, que já está assim, uma evolução um pouco, na colônia, um pouco melhor, não sei quanto tempo isso se passou, ainda tanto o André Luiz quanto outros espíritos, eles pensam em sair e tentar achar o caminho de volta, é isso? Sair da colônia e tentar achar o caminho de volta para a Terra, é isso? Porque ainda é um apego, e Acho que aí. é curiosidade, né? Porque tem muita coisa que não é respondida, né? É saudade de saber Na verdade, notícia, é mais uma saudade, né? E aí entra sobre o pensamento, porque a parte do pensamento, ele fala assim, não tenta porque. Então, é isso que eu falei, não adianta pensar porque lá eles são, né? Agora, esses ministérios cuidam, inclusive, da reencarnação dos espíritos que estão lá, né? Sim. Muitos estão lá já em negociação, em acordo, já sentando para conversar, você vai primeiro, eu vou vir com sua filha, ela vai. Então, tudo isso é feito nesses ministérios, para esse povo que está. Tem vários departamentos desses ministérios. Então, vocês já ouviram? Vocês estão vendo? Sim, entendi. Não. Mas já vi que a gente relata mais, né? Eles fazem um processo de minimização, quando o espírito vai Nada deles que falam bem sobre isso, né? Acho que é evolução em 2 mundos, acho que fala, né? Tem aquelas câmeras, né? Que aí o espírito entra na câmera e passa pelo esquecimento, né? Tem todo mundo, não é? A gente vai ver mais pra frente, mas assim, destrinchar. E outra coisa, Aí assim, uma que é geração, durante né? a obra e os livros, vocês vão ouvir falar muito, de muita coisa que acontece aí que no livro só não Vai destrinchar. Mas o importante também, quando eles vêm para a Terra, eles têm que passar lá pelos ministérios da comunicação lá, porque aí eles se fortalecem, né, de fluidos específicos para poder vir para a Terra, porque eles são muito mais purificados, né, já estão num nível diferente. Então eles se protegem todos para poder vir para fazer, né, às vezes a visita, às vezes o estudo, às vezes
demora muito, porque essa viagem é muito cansativa, né? Então esse ministério ele tem um trabalho muito grande em preparar esses grupos que vêm da terra, né? Além do transporte, tem que preparar esse espírito, porque ele está vindo. Ele está vindo para um nível de tudo diferente, né? De energia, de fluido. Mais grosseiro. Então, muito mais denso, né? Que E pode fazer com que está alguns preparado para ver o que está acontecendo, né? Está preparado. Similaridade. A gente sai de uma área mais próxima do mar, né? E vai para as áreas mais altas, a gente já não sofre então. Já é difícil de andar, já é difícil. Imagina eles vindo de um lugar muito mais puro, né? E aí às vezes a gente quer tanto que um recém-desencarnado lá da família mande alguma mensagem, né? E isso é tão desgastante, tão cansativo, né? É tão sério o preparo que tem para que esse espírito possa vir para a Terra participar de uma atividade, e a gente muitas vezes não para pensar nisso, né? Ah, o que custa me dar uma mensagem, né? Não é bem assim, né? Tem todo um preparo, né? Tem toda uma organização para isso, eles têm que vir em grupos, os espíritos não vêm em volta sozinhos, né? Vocês, enquanto médiuns que trabalham na psicografia lá, vocês têm algum vislumbre desse processo lá? Não. Só recebe o espírito, não. Quando a gente chega aqui, eles já estão aqui organizados, o grupo que tinha que vir já está presente. Por isso que eu falo, é uma preparação muito grande, né, de muito tempo antes para que isso aconteça. E normalmente esses grupos, quando vêm, não vêm para fazer uma atividade e vai embora, eles vêm para ficar na Terra um período grande. Então eles visitam vários lugares, levam as pessoas para ver a família, né, nas casas separadas, voltam para alguns ambientes espíritas onde tenha condição deles se abrigarem para passar ali as noites, para terem os fluidos necessários. Então esses ambientes, como a nossa casa, como tantas outras, elas abrigam, né, esses grupos de espíritos que estão pela Terra fazendo o seu trabalho, né? Então olha como as coisas são interligadas e quanto é tudo tão importante, né? A nossa participação, a nossa oração pela casa, para os fluidos ficarem aqui e auxiliá-los, né, nesses trabalhos, as coisas estão interligadas o tempo todo, né? Mas é importante o silêncio, uma série de coisas, porque dificulta, né? Não está concentrada no trabalho, é difícil. Às vezes a gente para de trabalhar assim, a gente nem tem que, né? Nossa, mas às vezes você sabe que tem uma mensagem, às vezes você começa a captar a mensagem e você não consegue, porque ou você não conseguiu, ou a energia do local. Acho que é mais a energia mesmo, né? E da mesma forma nós temos que, mesmo. a gente tem que vir para cá o melhor preparados possível também, né? Mentalmente prontos, né? Dentro do compromisso do que é o trabalho, né? E buscando a nossa reforma íntima o tempo todo também, porque não adianta assim a gente só no dia de vir aqui falar, hoje eu vou ser o santinho porque eu vou lá no CDP. Aí não se consegue a ligação também mediúnica. O governador, né, ele cuida dos trabalhos administrativos, o serviço de controle direto de alimentação, vestuário, transporte, energia elétrica, trânsito, tem tudo isso lá também. Utiliza a colaboração de 3.000 servidores. Isso lá atrás, agora vocês acham. 3.000 servidores, mas ele é o mais infatigável, ele não para, ele não descansa, ele não tira férias, né? Ele só sai da governadoria mesmo quando solicitam a presença dele em qualquer ministério. Mas ele auxilia, ele no domingo à tarde, né? É o descanso dele, porque o trabalho lá é de segunda a sexta, de segunda a sábado. No domingo à tarde ele ainda vai auxiliar os ministros lá da regeneração, que é o ministério que mais tem trabalho. E são situações difíceis pela condição dos espíritos que estão albergados lá, né? Então, o trabalho. Falar um pouco do trabalho, porque ele fala o tempo todo do trabalho. Cada ministério tem serviço de acordo com as suas necessidades. Tanto a lei do trabalho quanto a lei do descanso é rigorosamente
briga, tá? O governador exige. Tem descanso. Tem trabalho no mínimo de 8 horas diárias, nada de 6 horas. É no mínimo, não é no máximo. Mínimo de 8 horas diárias, podendo ser acrescida de mais 4. Tá? Então pode fazer uma hora extra. Aí eu fiz um cálculo para a gente já saber quanto tempo nós vamos demorar para ter a nossa casa lá. Tá? Se a gente trabalhar 12 horas por dia, dá 72 horas por semana, o ano tem mais ou menos 52 semanas, a gente vai ter 3.744 horas por ano. Que quer dizer 3.744 bônus horas. E aí, como a casa custou 30 mil bônus horas, a gente vai gastar 8 anos e 4 dias de trabalho para adquirir nosso lar. Será que tem inflação lá? Não, isso aí é 40, na década de 40, né? Não, eu estou fazendo cálculo de inflação. Se trabalhar também, aí tem que aumentar o bônus horas. Já não pode verdade. por um. É verdade. Né? 8 horas por dia, 40 horas por semana, 2.000 dá 12 anos e 4 dias. Agora, se você trabalhar 12 horas, utilizar 744 bônus horas para suas necessidades, que você pode, os bônus horas, comprar curso, passeio, entretenimento, excursões, né? Roupa. Afinal, ninguém de perna. Aí você poupa lá 3 mil por ano, você demora 10 anos. E se você trabalhar 8 anos, você vai cair lá no BNH, porque já vai dar 15 anos, né? Então, mas aqui na Terra, quanto que a gente consegue comprar uma casa em 15 anos, né? Trabalhando 8 horas por dia, vai ser difícil, né? Aqui tem que ter uns 3 empregos pra gente comprar uma casa e... Então, 15 anos, vamos combinar que não tá tão ruim, não tá tão fora. E nosso lar é em cima do Rio de Janeiro, vocês sabem, né? Então ainda tem a vista pra praia. Bom, o governador obriga o servidor a tirar férias periódicas e a ter entretenimento habitual. Olha que dó, tá vendo? É legal. O fator assiduidade e dedicação é levado em conta e é valioso também a ficha individual de contagem do tempo de serviço útil. Né? Aí a observação que ele fez do serviço útil, que tem útil aí, não é só de serviço, né? Que ele disse que não adianta o trabalhador simplesmente ir lá e trabalhar, senão doar de si mesmo. Né? Então aí está o útil, né? Você doar e transmitir para aquela pessoa que você está ajudando, auxiliando ou se dedicando a determinado serviço e passar então seus valores pessoais e morais para isso. Né? Então, muito similar esse útil ao que a gente tem que fazer na Terra, né? Em vez de pegar a lata de milho lá no armário, né? O pacote de bolacha e falar, vou levar lá porque eles vão lá nas coisinhas, né? No dia abrir o armário, o que tem a mais? Peguei isso, levei para lá, ele está doando. Agora, ele vir para cá, carregar a doação no carro, ir até lá, abraçar as pessoas, estar com as pessoas, é um serviço útil. Então tem diferença, né? Mesmo no exemplo do André, né? Porque o André, ele, pelo que eu li, ele atendeu mais de 3 mil pessoas sem cobrar, quando ele era médico. 3 mil! Né? Mesmo assim, ele ficou 8 anos no Brown, né? Porque ele atendia com aquele jeito, né? com orgulho, né? Com a vaidade. Por atender, ele não doava dele, entendeu? Ele não se comovia com o problema do outro, né? Ele não dava uma palavra de conforto para aquele paciente, sei lá. Era mais buscando a vaidade no tipo de olha como ele é bonzinho, né? O reconhecimento. Às vezes o outro amigo é melhor. A diferença da história do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que teve dificuldade a vida inteira financeira e atendia todo mundo e sabia o nome e amava as pessoas que ele atendia. Né? Pagava, né, as coisas para as pessoas. Mas você não pode atender de graça, a gente está devendo, mas eu não consigo, eu preciso ajudar, eu preciso, né? A diferença é exatamente para comparar. Acho que ele percebeu
de atendimento. Ele né? percebeu isso muito claramente num dos momentos do filme assim, que eu achei dos mais tocantes, que é quando ele vai acessar as pessoas que fizeram oração por ele na vida, né? Uma foi a mãe e outra foi justamente uma paciente, que ele não tinha percebido a importância que foi o trabalho que ele fez para ela, e ela agradecendo, achando que ele tinha feito com tanto amor, sendo que ele não fez, ele percebeu isso, né? Doeu ali, doeu né? muito. Deve ser difícil, hein? Bom, a gente vê que coisa é fogo, né? Se encontrar com você mesmo ali, né? Porque se encontra... Aí é a vista ali da governadoria, né? As torres e tal. E ali quando o governador faz a oração do crepúsculo, aparece ali para toda a colônia, porque ele está no centro, né? Então, todos conseguem, e também é transmitido, né? Para todas as casas, nos hospitais. A remuneração, bônus hora. Então, o que é falado sobre a remuneração, que é relativo porque o André pergunta como que é feita a remuneração entre o administrador e o operário. Ele baseado lá na hierarquia terrena, né? Ele quer saber como é que é feito isso. Se eu trabalho 1 hora, se eu trabalho 8 horas, se você trabalha 8, você me ama e eu sou médico, nós vamos ganhar os 8 bônus horas? Como é que é isso? Entendeu? Aí ela diz que tudo é relativo. Tanto na orientação como na subalternidade, o que vale é o sacrifício pessoal. É isso que a gente considera de você se doar, de você realmente dar o que, assim, os valores morais, pessoais, em que a pessoa está precisando realmente. Dar o seu melhor e despender valores morais e pessoais. Remuneração, dependendo do grau de dificuldade, né? Quem trabalha nas câmaras, né? Eles têm uma remuneração diferente também. A remuneração pode ser duplicada e ele cita ali que até triplicada. Dependendo do serviço, né? Aí ele diz assim, o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual com o trabalho. Né? Então não é o valor da moeda, né? O maior ganho mesmo é espiritual, porque você acaba aprendendo e se elevando com aquele trabalho. O bônus horas tem a função de papel moeda ali, né? Ele também se modifica de acordo com o trabalho que ele exerce e para que se revele a essência do serviço. Então tem bônus horas de regeneração, bônus horas auxílio, bônus horas comunicação, etc. Tem de todos os ministérios. Ele pode ser usado como quiser, tá? Que ele perguntou, pode ser usado como alguém? Posso doar meus bônus horas? Pode. Né? Você pode usar os bônus horas da forma que você achar melhor, até em benefício de terceiros. Né? Porque, na verdade, o que ele quis lá, o que vale mesmo é a tua ficha, né? De trabalho útil. Se você tem tantos bônus horas, é porque você trabalhou. De que forma você trabalhou? Foi displicente ou realmente se doou no trabalho? Então você tem lá uma classificação. Então na hora que vai fazer o pedido para auxiliar alguém, um amigo, um parente, alguma coisa que você queira, quer fazer uma visita lá, né? Quer no seu bódio, tá? Aí ele vai olhar lá com a fichinha, né? Para ver se você tem direito ou não de fazer aquele pedido. Então a fichinha é importante para a gente, né? Aí fala da propriedade, aí assim como na terra, as propriedades são relativas, podemos adquirir através das horas de trabalho. O valor é de 30.000 bônus horas e cada família é espiritual. Pode adquirir apenas um lar. Né? Então, se já tem alguém lá da sua família espiritual que adquirir, você
Você pode sair gastando teus bons olhos, porque você não vai poder adquirir outra casa. Já tem uma boquinha lá e não vai poder adquirir outra casa. Tá? Quanto que a gente ouve nas mensagens, né? Alguns espíritos comentarem. Aqui o marido da Tereza, né? Então, Ele falava tinha sobre, né? Ele tinha conquistado a casa. E eles falam disso com, né, assim, uma coisa muito importante. Porque imagina como é difícil conseguir conquistar uma casa lá, né? Bom, ele pergunta as construções que representam patrimônio comum, então pertencem à colônia, aquelas construções. Você compra aquele espaço para usar, né? Mas pertence à colônia. Herança. Ele perguntou, mas e a herança? Como é que fica, né? Quando vai todo mundo lá encarnar. A família fica somente com o lar. Aquele lar é da família espiritual. E o bônus horas que você porventura tiver acumulado vai para o patrimônio comum. Mas tem lá o registro das tuas horas sobrando na tua ficha individual. Então essa ficha individual é a principal, né? E é com essas horas que você tem ali a mais, é que você vai poder também pedir auxílio, né? Pedir, mas vamos supor, você vai reencarnar, você tem lá tantas horas lá sobrando. Visão velada, né? Que você tem um crédito. Então eles mandam alguém dali, né? Da tua amigo espiritual para te auxiliar aqui na Terra. Né? E ela, inclusive a dona Laura, que estava para reencarnar, ela disse que tinha 3.000 bônus horas sobrando. E que ela não poderia passar esses 3.000 bônus horas para a filha, que ela estava esperando retornar lá para o nosso lar, né? Estava para chegar. Que ela esperava só a filha chegar para poder reencarnar. Mas que ela poderia usar esses 3.000 bônus horas que ela tinha sobrando em benefício da filha, solicitando auxílio que a filha precisasse ali no início, quando ela estivesse encarnada. Então, o dinheiro lá é mais ou menos assim. Então, o mais importante do que o papel, né, é a fichinha individual ali, o registro. A organização doméstica, o lar terrestre se esforça por bloquear os nossos espíritos domésticos, mas os cônjuges ainda negativos terem sentimentos invadidos pela vaidade pessoal e egoísmo. Aí a dona Laura explica que ela teve, quando ela voltou, cheia de ilusões, né, que ela voltou lá para o nosso lar, ela teve ali um instrutor de outro ministério que veio explicar para ela como é que funcionava. Ela disse que o lar é um ângulo reto, né? É o vértice do ângulo reto. Para cima, na linha vertical, está a vibração das mulheres, né? O lar é um ângulo reto nas linhas do plano de evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino nas inspirações criadoras da vida. E a reta horizontal é o sentimento masculino na marcha da realização, no campo das realizações. Né? O vértice, né, onde forma o ângulo de 90 graus, é o lar, tá? Onde a mulher e o homem se encontram. É tempo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. É bem isso que acontece, né? Mas chega que a gente esquece desse o certo seria esse, né? Ter aquela ligação realmente, mas é difícil aqui no plano terreno mesmo, a ligação de alma, né? De alma para uma alma gêmea, né? A uma irmã,
mais é resgate mesmo, as uniões, né? E de dever, né? Sei lá, resgate, né? Na Terra, a maioria dos casais vive a indiferença e o egoísmo. Nem a mulher nem o homem na linha horizontal dos trabalhos temporais, e nem o homem resolve seguir a mulher no voo de ternura divina rumo aos planos superiores. Se conhecêssemos tudo isso, ele fala, né? Se conhecêssemos tudo isso aqui na Terra, né? Lá na Terra. Porque seria diferente, né? As atitudes, se a gente vivesse isso, seria muito diferente. A família, as pessoas, a sociedade, na verdade, né? Muita coisa mudaria. Homem e mulher aprenderão o sofrimento na luta. É o que acontece, né? É na luta, é no sofrimento, e a gente vai aprendendo e vai evoluindo assim. O serviço maternal, ela fala do serviço maternal, da importância da figura materna, né, para a evolução do espírito. Então, ela até diz que quando o Ministério lá do Auxílio entrega crianças para que ela cuide, né, dê aquele carinho materno e tal, ela ganha dobrado as horas que ela trabalha com essas crianças, por causa da importância da função materna, né? Eu acho que aqui tem muito aprendizado, né? Na organização doméstica, porque é onde a gente sabe onde estão os nossos maiores resgates, né? Só que pela nossa sociedade, a gente aprende que uma sociedade que era machista, né? Até pouco tempo atrás, eu não considero mais não, eu acho que as coisas mudaram muito recentemente, né? Mas eu acho que ela é muito, ela rotula muito, né? Então a sociedade ainda é assim, embora as coisas se misturaram um pouco, mas se rotula muito. Então hoje acaba que existe uma necessidade de todo mundo fazer tudo por necessidade mesmo da vida. A vida levou a gente a chegar nesse consenso de que o homem tem que chegar no serviço junto com a mulher e fazer as tarefas que antes ela fazia quando ela ficava em casa, hoje ela não fica mais, né? Então não foi porque a gente entendeu, né, que a gente tem que apoiar o outro, foi porque não teve alternativa, né? Então a gente acabou que chegou aonde eles estavam falando, porque calculem isso aqui em 1940, que a mulher era, na verdade os casamentos eram escolhidos pelos pais, por algum interesse, né, muitas vezes financeiro, de dote, a noiva não tinha poder de decisão. Então hoje as coisas são diferentes, mas não são diferentes porque a gente chegou nisso por evolução, não, são diferentes por necessidade, né? Então eu acho que aqui tem muito aprendizado pra gente. Embora tudo isso tenha acontecido, o que é importante a gente entender? Existem experiências masculinas e experiências femininas. E nós precisamos evoluir nas duas correntes de princípios, né? Então a gente vai encarnar como homem e como mulher e a gente precisa desenvolver nesses dois campos, porque são campos muito diferentes. Então, por mais que se ache hoje que todo mundo tem direitos iguais e tal, as experiências são diferentes, não adianta a gente achar, né? E a gente tem que conseguir evoluir em cada uma dessas experiências, né? Como um homem bem sucedido, um homem mal sucedido, um homem estudioso, um homem com saber da vida, um homem depois uma mulher, né? A gente vai encarnar essas fileiras aí evolutivas e a gente tem que ter isso aqui muito em mente, né? São vértices diferentes, não adianta a gente achar que porque hoje a sociedade é uma coisa só, tudo se permite, não é bem assim, né? Nós sabemos que a gente visão equivocada. Exato, né? Exato. É nisso que eu queria chegar, porque hoje em dia as coisas se misturaram muito, né? Mas existe vértices diferentes e a nossa evolução, né? Isso, exato. É uma maneira bem evoluída do que aprendido pela mãe. Nos ministérios, são todos organizadinhos, né? E todos eles são gerenciados pela governadoria, tá? Todos lá recebem pão e roupas, mas quem trabalha pode adquirir a roupa que bem quando quiser, pode adquirir outras coisas, né? O maior suprimento de alimentos se encontra
no Ministério da Regeneração e do Auxílio. Aí, o Lísias conta que há um século atrás, mais ou menos, hoje é uns quase 2 séculos, teve um problema sério lá por causa da alimentação, né? Então, o governador, que é o mesmo que existe hoje lá, trouxe 200 instrutores de outras esferas para mudar o tipo de alimentação e implantar lá a alimentação através da respiração e da absorção dos princípios da atmosfera, né? Os princípios vivos. Aí ninguém queria, óbvio, porque eles estavam acostumados a comer, gente, comer. Essa coisa que falar para nós, agora vocês vão comer ar, né? Respirar. Não dá. Igual aquela que de luz, né? Viver de luz. Não dá. Então eles ficaram muito. Bom, o governador, com isso, ele passou 30 anos, né? Lutando lá, lutando não porque ele era sereno, mas ele teve 30 anos mudando, tentando fazer mudar a cabeça daquele povo todo, né? Para mudar o tipo de alimentação. O Ministério do Auxílio, por 10 vezes, ficou totalmente lotado, porque o pessoal dizia que ficava doente por causa da alimentação de ar, né? Então, eles queriam comer comida. Aí, paternalmente, eles expunham as vantagens e as finalidades desse método de espiritualização e facilitava até as excursões para outros planos. Isso era quando eles fossem fazer curso, né? Porque outras esferas mais elevadas tinha esse tipo aí de alimentação. O Ministério do Esclarecimento era terrível, porque lá ficavam os matemáticos e eles semanalmente enviavam lá para o governador nas planilhas, dizendo que dos carboidratos e das proteínas, de quanto eles precisavam, porque o organismo estava acostumado, eu só esqueci que não tinha mais corpo, né? Mas eles atormentaram, coitado, né? 30 anos não foi uma vez. Aí o Ministério da Regeneração, encorajado pela rebeldia, né, dos colaboradores do esclarecimento, eles eram rebeldes, porque o governador toda semana respondia detalhadamente todos aqueles questionamentos que eles faziam, né, das planilhas que eles mandavam. Aí eles também se revoltaram e entraram lá em acordo com o Umbral. Não, eles fizeram. O Paulo está na acreditar. A coligação. O PT chegou lá. Eles fizeram um acordo lá com o Umbral, né, com os habitantes do Umbral, clandestinamente, para trafegar as comidinhas, entendeu? Aí o governador ficou muito doidão, ele ficou bravo realmente, né? Quando o pessoal do Umbral quis invadir a cidade, né? Do nosso lado. Aí ele falou, agora chega. Aí ele pediu lá auxílio para a União Divina, então ele mandou, fechou o Ministério da Comunicação, fechou o Ministério da Comunicação, determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração para colocar lá em isolamento todos os revoltosos, advertiu o Ministério do Esclarecimento que pararam de mandar tabela para eles. Que mais ele deixou aqui no primeiro. Proibiu temporariamente auxílio às regiões inferiores, mandou ligar as baterias da muralha para que soltassem dardos magnéticos em quem tentasse invadir, né? E durante 6 meses ele cortou toda a
Sim, acabou a bagunça lá. A pessoa ficou por aqui. Acabou a bagunça, agora chega. Aí a governadoria saiu vitoriosa, o Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro, né, deles, tantos anos ali, e todos concordaram que essa medida trouxe elevado a libertação espiritual. Eles deixaram de ficar presos à alimentação, né? Eles podiam ir em qualquer lugar que eles tivessem, eles podiam. A regeneração e o auxílio ainda mantém. Alguns ministérios mantêm pessoas, né? Mas não era a comida mesmo, que eles estavam acostumados, né? A importância da água. A água é quase tudo em nossa cidade. O reservatório lá no Parque do Bosque das Águas, né? O reservatório é bem grande, é um prédio grande, bonito. O Parque das Águas é um dos lugares mais bonitos lá do nosso lar, segundo ele. Todo o volume do Rio Azul, lá tem um rio que é o rio que abastece a cidade, chama Rio Azul, é absorvido em caixas de distribuição e ali mesmo são purificadas pelo Ministério da União Divina. Então, o Ministério da União Divina é um dos únicos assim, trabalhos que eles fazem material, é a purificação da água, a energização da água. A água parte dali e reúne-se novamente abaixo do Ministério da Regeneração. Então, sai lá de cima, né, do rio, e vai se unir outra vez lá embaixo, porque regeneração é embaixo, né? Voltando a constituir o rio. Tem outra água de outra densidade, é quase fluídica e é pura. Ela é empregada como remédio, como alimento. Cada ministério magnetiza, né, com substâncias específicas pelo Ministério da União Divina. Mas aí cada ministério tem lá substâncias que eles colocam conforme a necessidade das criaturas que vivem ali, né? Lísias diz, né, o homem na terra, esse também é bem bom, porque isso fica bem para nós, né? Dá para puxar um volume morto dela? É desatento. O mar é inimigo do planeta. O elemento aquoso oferece um corpo físico. A chuva dá limpão. O rio organiza a cidade. Entretanto, se diz absoluto dominador do mundo. A água pelo fluido criador absorve em cada lar as características mentais de seus moradores, limpando os resíduos do corpo e as expressões da mente. Olha a importância da água, né? A gente sente isso quando você entra, né? Você está cansado, você dá um banho, você sente aquele peso todo sair, né? E
do trem. Vamos imaginar assim. Da governadoria até o Parque das Águas demorou 40 minutos. Então a gente vê que a distância, né, o tamanho da colônia, por aí a gente consegue visualizar mais ou menos o tamanho da colônia, né? Desejo. Aí o André, acho que a gente até falou isso, né? Quando ele vai lá procurar o Clarencio, né? Depois assim, para não esquecer, mas a gente vai ter chamado de 2 em 2 e tal. André teve resolve. Isso aqui a gente já falou. Aí a visita materna, né? Quando ele vê a mãe, né, que a mãe vai procurar, e ele começa a beija, abraça, e chora, né? Chora outra vez, porque ele tem que fazer lá né? Uma coisinha. Aí a mãe diz para ele, achei interessante isso, que ela fala assim: quero dar razão aos teus amamentos como se fosse a melhor criatura do mundo, mas essa atitude não condiz com as novas lições, nem dela e nem dele, né? Ele está aprendendo a viver lá sem reclamar, né? A se melhorar, né? A largar aquele pensamento que ele tinha de encarnar terreno, de superioridade, né? E ela também, porque ela já está numa posição mais elevada, já tem outros conhecimentos, né? Esses gestos são permitidos na carne. Aqui servimos ao Senhor. Não é o único desencarnado a sentir-se distante dos seres amados, né? Então ela já também deu, né? Não foi mal, continuou acariciando e tal, mas colocou ele no lugar dele, para que ele aprendesse também. Aí vai para a casa de Lísias, né? Aí a casa, ele descreve uma casa normal, quarto, sala, cozinha, sala de banho, né? Eles não falam banheiro, falam sala de banho. Os móveis eram parecidos com os nossos mesmo, com algumas exceções, que tem alguns aparelhos e tal, porque é por onde eles recebem a comunicação da governadoria e de outros locais, né? Aí tem um apelo, né, da moradia na época da guerra, que eles pedem, ele está lá e ele ouve, né, sair lá pelo rádio, tipo de um rádio, um apelo solicitando, que vem lá da colônia moradia, solicitando que todos os moradores do nosso lar irradiassem energias para equilíbrio moral aqui no planeta. Isso foi por ocasião da guerra, né? Então, como as vibrações estavam muito pesadas aqui, eles estavam pedindo para que todos no nosso lar, então, irradiassem energias para poder equilibrar a energia com 10%. A chegada lá no Ministério, né, a gente já comentou também como foi o Tobias, o Genésio, não, o Genésio não, né? Não. No Ministério da Regeneração, ele vai para lá para conhecer, porque o Clarencio lá deu a oportunidade dele ir conhecer, não trabalhar ainda, conhecer os serviços do Ministério. E a mãe do Lísias, né, a dona Laura, então pede lá para um amigo, Rafael, acho que é Rafael, pede para um amigo que levasse ele até o Ministério da Regeneração para conhecer. E o moço leva, e lá então ele conhece o Tobias, né, o Genésio é o ministro, e o Genésio então pede para Tobias que mostre o ministério do André. Então é aí que ele vai conhecer as câmeras de retificação e tal. E quando ele vai conhecer, tem toda aquela desgraceira, né? Porque era
a visão dele não era das melhores, eram as piores visões, né? As pessoas cadavéricas, monstruosas, grito, gemido. E conforme o Tobias dava os passes de fortificação lá, eles expeliam uma substância negra, né, e fétida, cheirando a cadáver. Então não devia ser nada bom estar lá, né? Tanto é que o André ainda não conhecia nada disso, também não estava fortalecido ainda, e se sentiu mal e teve que buscar o auxílio da prece, né, na oração, para que ele conseguisse acompanhar o Tobias. Lá ele conheceu a Narcisa, que era uma enfermeira que auxiliava o Tobias, e ela não dava conta, porque eram muitos, né, soltando aquela substância, e ela não dava conta de limpar aquilo. E então, quando ele tratou de pegar a vassoura, o balde, o paninho, e foi ajudar então a Narcisa, e aí ele começou a trabalhar. Sair um comboio que vai lá para o Umbral e vai chegar muitas pessoas no Umbral, mais de 20 pessoas. Então eles precisam de auxílio, porque o pessoal da regeneração tinha ido nesse comboio buscar o pessoal lá no Umbral. Então não tinha funcionários ali, né, para poder ajudar. E o pessoal que ia vir no comboio ia vir cansado, porque tinha desprendido muita energia no Umbral. Então eles se prontificam a ficar. Então foi aí que o André começou, né? Na regeneração, nas câmaras de retificação. E aí ele começou então o trabalho, se sentia muito feliz com tudo isso. Lá ele teve alguns casos lá, né? Do Francisco, que era uma caveira lá, ambulante. Aí ele perguntou por que é que ele estava naquela posição, né, de caveira. Ele explicou que ele ficou preso ao corpo, né? Quando ele desencarnou, ele ficou preso ali no corpo dele. E ele foi retirado pelos vermes quando os vermes começaram a comer ele. Então, a visão que ele tinha mental dele era exatamente essa, de cadáver, né? Lá também, nessas câmeras, tinha pessoas que estavam que nem mortas ali, né? Deitadas, pálidas, mortas, na verdade. Não acordavam, porque a ideia que eles tinham era exatamente a de morrer e acabou, né? Morrer e acabou. Sabe, aquele morreu, acaba tudo. Aí vai ficar lá, sem nada mesmo. Ficava pergunta assim, né? Ele relata também sobre a Paulina, né, que é um outro espírito que trabalha lá, que vem lá para visitar o pai, que vai se encontrar numa situação meio de loucura, porque ele foi morto, na verdade ele morreu por eutanásia, que o filho, que era médico, foi passando nele, foi dando uma medicação paulatinamente, né? E o homem desencarnou por causa dessa medicação. Tudo isso por causa de dinheiro, de herança, né? Então faz a gente refletir em tudo isso, né? O quanto o valor, né, de herança, de dinheiro, quantas desgraças, né? Foi envenenado, na verdade. Não é envenenado, ele dava uma medicação que ele ia. Mas com o objetivo de matar o pai para pegar a herança. Porque a eutanásia, apesar da doutrina espírita não concordar, ela até por ignorância das pessoas tem um fundo de piedade nisso, né? Então, se a pessoa está doente, está entrevada na cama, vamos deixar ela morrer. É diferente. Ele estava, na verdade ele estava, já era assim, uma pessoa que estava muito doente e já estava moribundo, né? E ele foi dando essa medicação para ele desencarnar logo e. Mas foi envenenamento. Oi? Foi envenenamento. Sim. Não é envenenamento. Não era para ficar com dinheiro? Acho que para ele morrer, para adiantar o desencarne. Mas não foi com a intenção de abreviar o sofrimento,
Sim. Na verdade, o assassinato, né? É o homicídio, né? Aí o Banquilho, né? Que a gente já comentou também, que tinha desde 58 abortos. Então, esse Banquilho, a mulher lá foi toda, né? Cheia de lero-lero, lá tentar entrar no nosso lar, pedindo socorro, fazendo se a vítima do mundo. Quando chamam o responsável lá, e ele consegue enxergar então todos esses sobre aborto. E quando ele fala para ela que ela não pode entrar, aí ela virou o demônio, né? E anjo para demônio, xingou, brigou, gritou, etc. E foi embora. Aí ele fala também da veneranda, né? Que é uma ministra do Ministério da Regeneração, acho que é, ministra da Regeneração. É a pessoa que mais bons olhos tem, né? Ela está lá há 200 anos. Quase 300 anos. Então, ela é assim, tida como um espírito realmente da elevação da luz. E assim, o espírito dela, ela está lá em ministra da regeneração, mas ela pertence a esferas superiores, né? Isso. A única que há 200 anos, ela está num espírito tão superior, né? Que é a única que conseguiu isso aqui. Lá no nosso lar, ela criou os salões verdes, né? Que são salões que são utilizados para os cursos, para palestras, e esses salões são todos feitos planos, é todo de vegetação, né? Tem candelabros, tal, é muito bonito. E quando uma coisa que ele foi assistir lá, o André, da veneranda, uma palestra que ela ia dar, e ele percebeu que nas primeiras fileiras ali na frente sentavam várias pessoas. Aí ele questionou quem era, então explicou para ele, ou foi a Narcisa, não sei, que aquelas pessoas eram pessoas conhecedoras do assunto e que estavam a auxiliar, questionando, fazendo alguma colocação naquela palestra. Né? Então, é bem assim, auxílio mesmo. Aí teve o auxílio comboio, a gente já falou, quando teve um grau. O encontro com o Silveira. O Silveira foi uma pessoa que o pai levou à falência, o pai do André, né? Enquanto encarnado. Ele vivia lá um dinheiro e a mulher do Silveira, o Silveira estava doente, a mulher foi lá solicitar que ele perdoasse a dívida, ou repassasse a dívida mais para frente e tal. E o homem foi assim, não quis ouvir, não quis saber das explicações, brigou com a mulher, que era a mãe do André, quando ela interferiu para que ele desse lá uma oportunidade do Silveira, e ele não quis, né? Não deixou. E o André lembra, então, que ele ajudou o pai a manter esse mesmo raciocínio, de não auxiliar o Silveira, né? E ele encontra o Silveira lá, né? E aí veio tudo isso na hora ali. E ele não sabia o que fazer. Aí ele foi envergonhado, né? E o Silveira todo amigo, e ele ficou muito envergonhado com toda essa lembrança. Foi falar com a Narcisa disse então que era para ele e conversar e pedir desculpas, né? E ele foi. Aí foi muito bom. Aí o Silveira até disse para ele que o pai do André não prejudicou ele, pelo contrário, deu a ele condições de se renovar, né? Por causa dessa perda de bens que eles tiveram que
mudar totalmente a vida, eles conseguiram evoluir por si mesmos, né? Então, ele enxergou assim, como sendo um bem, não como um mal, né? Tem também um encontro, o Tobias, que tinha 2 mulheres, né? Lá o André ficou apavorado quando ele ficou sabendo que aquelas 2 eram mulheres do Tobias, né? Ele vai na casa do Tobias, então tem as 2 mulheres. A Hilda, que era a primeira esposa, que morreu quando nasceu o filho do Tobias, e a segunda esposa, que foi o segundo casamento, que era a Juliana. E as 2 conviram, e aí ele explicou porque é que elas conviram lá, e a esposa mesmo era a Hilda, porque eles estavam, tanto o Tobias quanto a Hilda estavam ligados pelas vibração, né? Vibração e pela afinidade. E que a Juliana tinha sido acolhida como filha pela Hilda, né? E que a Juliana também estava já tratando de arrumar o próximo noivo dela, né? Ela já estava noiva. Então, é isso. Mas até ele ficou assustado com a situação. O encontro da Elisa era empregada da família, né? Que o André teve um caso lá, enquanto encarnado. E essa moça, então, foi embora, né? E acabou se tornando aí uma mulher da vida e teve todo o desfecho dela. E ela está internada lá no Ministério da Regeneração. E aí ele reconhece, ela não reconhece ele, mas ele reconhece ela, e só que ela ainda não tem condições de conversa com ela sobre o assunto. Ele começa a questionar o que ela achava, quem que tinha feito, ela falou o nome dele, o nome do pai, né? E aí ele diz para ela que vai, como ela não tem ninguém, e ele também não tem ninguém, que ele vai tratar então como uma irmã, né? Então é uma forma que ele achou de se reajustar com ela, né? A mãe de André volta, né? A mãe de André vai reencarnar. O pai, que é o Laerte, está num grau que teve uma reencarnação compulsória. Ele estava totalmente doidão lá, não teve jeito, muitos anos eles ficaram tentando tirar ele do grau, não conseguiram. Então conseguiram que ele tivesse essa reencarnação compulsória, ele já estava reencarnado. Então ela iria reencarnar para, junto com ele, receber as 2 amantes que ele tinha, que causou todo esse desequilíbrio nele. Né? Ela receberia as 2 amantes como filhas. Aí André, né, não entendia muito isso, né? Não gostou dela, mas aceitou. Aí a volta da Laura, que também já estava lá para voltar há muito tempo, né? Aí ela teve uma reunião íntima, porque o Ricardo, que era o marido da Laura também, ele já estava reencarnado. Então ele é trazido na despedida da Laura, lá no espiritual, que ela devia estar reencarnada. Ele é levado até lá, no sono, né? E para receber as homenagens, para eles manterem um compromisso de se reencontrar, né? Recebe as homenagens do filho, tá? O regresso à casa, aí nessa ocasião, quando o Clarício vai com a Laura para a Terra, né? Aqui do plano terrestre, para trazer ela para a reencarnação. O Clarício está convidando André para ir visitar a sua casa, aproveitar a vinda dele e ele deixaria o André lá na casa dele para ir visitar a família. Então ele ficaria lá durante uma semana. Então ele chega todo feliz da vida.
encontra tudo diferente, né? Nada de fotografia dele, não tinha nada ver. Jesus. Aí encontra a filha, a mais velha, que é a única que fala dele, né? E está comunicando com a mãe. E ele estava pensando muito nele, sentindo muitas saudades. E a mãe, então, né, a Zélia, ela diz: olha, eu não quero, vocês estão proibidos de falar com o seu pai aqui. O Ernesto não quer ouvir, o Ernesto era o segundo marido dela. E então ele fica chocado com aquela, né? Com o que ele ouviu. Né? Quem é Ernesto, né? Como não fala de mim, né? E ele tentava chegar perto delas e queria falar e elas não ouviam. Então aí ele ficou muito chateado e tal. E o Clarice ficou de passar toda a tarde, lá no final do dia, passar para ver como é que estava a situação. E aí, quando o Clarice passou, ele contou a situação do Clarice e tal. Aí o Clarice falou: bom, o que eu posso falar para você, né? É uma situação que é sua, né? Você tem que enfrentar isso. Aí ele falou: olha, eu só posso dizer isso aqui. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, né? Então, era para ele amar o Ernesto, né? Que estava lá moribundo, estava quase morrendo, como ele mesmo, porque era o Ernesto que estava no lugar dele. Aí ele pensa, repensa, né? Vê toda aquela situação, o homem estava realmente muito bonito. E aí ele começa a achar que ele tem que mudar, né? Pensar que realmente a dedicação dele naquele instante não era mais aqui na Terra, né? Era lá no nosso lar, lá no ministério, né? Então aí começa já aquela mudança dentro dele mesmo, ele começa a ver o que é importante para ele, para a evolução dele. Aí ele veio lá a situação, isso no outro dia, ele viu lá a situação, o homem estava realmente muito ruim, né, de entrada, saía, o homem estava quase desencarnando. Aí ele queria ajudar, não sabia como ajudar. Aí ele lembrou, né, que a Narcisa tinha comentado com ele sobre a vomitação, que bastava, que não precisava do Eros para ele vir, né, e a pessoa podia aprender a vomitar. Aí ele lembrou, e lembrou também que a Narcisa tinha dito que se ele pensasse com bastante intensidade no que ele fizesse, a coisa aconteceria. Então, ele começou a pensar nela para que ela viesse ajudar, pedindo ajuda mesmo. Aí, quando ele estava ainda nesse pensamento, ela chegou e tocou as costas dele. Aí ele até, né? Aí ele viu que realmente era do jeito que eles viviam. Aí ela veio, ajudou, fez lá, foram buscar umas ervas e tal, fizeram lá uns passes, chamou umas entidades lá da natureza para auxiliar. E aí o Ernesto começou a melhorar, né? Aí ficou bom, ele ficou feliz, porque ele percebeu que existia entre a Zélia e o Ernesto um verdadeiro amor, né? Então ele ficou feliz com isso, ele retornou para nosso lar, então, terminou a semana dele de estadia aqui, ele fez tudo que tinha que fazer. Já via o Ernesto e a família como uma família universal, não mais como uma família, né? Dele, nessa semana ele deu uma mexida boa dentro dele, e ele é recebido então por todos os amigos dele, Ulisses, Narcisa, né, Tobias, todo um monte ali, e mais um monte. E é tido como um
cidadão de nosso lar. Né? Então, não é o título de cidadão de nosso lar. Então, é isso. Aqui ó, o aeróbus, né? Eles dentro do aeróbus. Deve ser bem legal essa imagem. E aí tem uma mensagem do André que ele deixa logo no começo. Amigos da terra, quantos de vós podeis evitar o caminho das amarguras, com o preparo dos caminhos interiores do coração? Acendei vossas luzes, antes que atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade nos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Então, o trabalho tem que começar aqui mesmo, né? Principalmente com a gente que tem conhecimento, vai ser mais exigido isso, né? Então, se a gente trabalha agora, né, começa a nossa mudança agora, quando a gente chegar do lado de lá, muitas etapas a gente pode pular, né? Todas não, mas muitas a gente pode passar, pula, né? Então, é isso que ele quer dizer, né? Para a gente começar a nossa mudança aqui mesmo, né? Aqui é mais fácil do que lá.